O juiz limpa trilhos e o encontro com a máfia. Eu tive como juiz. Eu passei pelos postos mais difíceis da magistratura. Por quê? Porque eu era considerado, isso num jargão de magistratura, eu era um limpa-trilho. Quer dizer, o que conseguia me livrar dos processos. Isso devo à disciplina esportiva. Então eu conseguia ter uma boa produção, então eu comecei a ser convidado para ocupar postos difíceis na magistratura. Até porque ninguém queria ir, tá? E aí eu fui para a vara das execuções criminais, cuidando de todo o sistema penitenciário do estado de São Paulo. Rebeliões, motins, toda madrugada, e ainda bem que eu sofro de insônia. Eu ia a distritos policiais porque tinham rebeliões, eles exigiam a presença do juiz da execução, e lugares congestionados, onde presos dormiam em turnos. Então, tudo aquilo para reagir imediatamente, para acabar com aquele violação a direitos humanos. Foi um trabalho na vara das execuções criminais. E como eu tive sucesso na vara das execuções criminais, eu fui para um posto ainda mais difícil, que o Tribunal de São Paulo tinha acabado de criar, que era o de concentração de inquéritos, controle de inquéritos policiais e corregedoria da Polícia Judiciária. Então eu salto de uma vara de execuções com corregedoria de presos, onde a gente tinha que, além de tudo, visitar o preso, ouvir o preso, verificar que progressos o preso poderia ter e, em cima disso, lutar por um sistema mais humano, evitar aquilo, o homem lobo do próprio homem, né? Vamos lembrar essa frase famosa, no sentido de resolver esses problemas de organizações criminosas dentro dos presídios. Mas nesse salto que eu dei para essa nova tarefa de polícia judiciária, com quem eu cruzo? Giovanni Falcone. Em 93, eu sou um dos fundadores no Brasil do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais Giovanni Falcone, que está aí até agora. Nós editamos um livro por ano, fazemos uma grande concentração de luta pela legalidade democrática contra a corrupção e criminalidade organizada, todos os anos, desde 93, por aqui passaram pessoas ilustríssimas, o vice-presidente da ONU, era o Kofi Annan e o Pino Arlach, o juiz Giancarlo Caselli, que foi o sucessor do Falcone, magistrado, a primeira juíza antimáfia, Teresa Principato. Então, todos os anos, esse ano, a Alessandra Dino, que está lançando, porque nós temos uma parceria com a Unesp, a editora Unesp, nós estamos lançando um livro dela, que é interessantíssimo. Eu estou abrindo vários parênteses, mas sem perder o fio da meada, pretendo. Esse livro que será lançado pela Unesp, a nossa parceira, graças a uma sensibilidade do professor Gésio, nós estamos lançando um livro que acaba de sair na Itália e que já é best-seller. A professora Alessandra Dino é uma professora de sociologia jurídica que eu conheci em Palermo, porque eu estou 2 vezes por ano em Palermo para os encontros e para a participação dos convênios, das reuniões, dos encontros. Bom, esse livro chama... eu não sei ainda qual o título que a gente vai dar em português, mas o título italiano é A Colóquio
com Gaspare Spatuzza. O Gaspare Spatuzza é o maior matador da história da máfia, da Cosa Nostra siciliana. O Gaspare Spatuzza, ele faz um curso de teologia à distância do presídio e presídio de Carcere Duro, sistema do 41 bis do Código Penitenciário Italiano. O Gaspare Spatuzza faz esse curso, passa com 30 ILOD, são 3 sempre examinadores, 10, 10, 10, soma 30. Ele depois faz o pós-graduação em teologia e, aspas, lhe cai a ficha, ou seja, ele diz, não se pode servir a 2 senhores, a máfia ou a Deus, é só um. E ele resolve se tornar um colaborador de justiça. Então tem toda a história dele, que levou, dentre outras coisas, a descoberta onde a Cosa Nostra foi buscar dinamite, que explodiu o juiz Falcone e o magistrado Paulo Borsellino, quando estavam na magistratura do Ministério Público, e tantas outras coisas, como, por exemplo, levou à anulação do processo do Borsellino, uma vez que vários réus confessos não tinham estado lá e não tinham participado daquela estrade de Via D'Amelio, Mariano D'Amelio. Então, esse nós estamos lançando. Mas volto ao primeiro encontro com Falcone. Eu recebi um telefonema no meu gabinete de juiz corregedor da Polícia Judiciária e do sistema que implicava em restrições de liberdade, e o embaixador me telefona e pedia para que eu recebesse um juiz siciliano, chamado Giovanni Falcone, e eu não recebi. Cá entre nós, e hoje, como trabalhei muito com a antimáfia da Sicília, eu trago um lugar especial da Sicília no meu coração. Encontro esse juiz, magistrado, a magistratura é única na Itália, na época ele estava em funções de magistrado do Ministério Público. Encontro ele vem e me faz um pedido, falando de um preso em processo de extradição, importantíssimo na luta antimáfia, uma prisão importante, a segunda dele no Brasil, prisão, e que ele tinha muita preocupação com o risco dessa pessoa num local que tinha sido lá ajeitado, que era uma carceragem da Polícia Federal no bairro de Genópolis. Eu me refiro a Tommaso Buscetta. Tommaso Buscetta estava ali. E o Falcone pediu uma transferência dele para a Casa de Detenção do Estado de São Paulo. Eu fiquei assim surpreso. O que será que está acontecendo? Porque a Casa de Detenção do Estado de São Paulo, à época, comportava 3.000 presos e tinha uma população de quase 6.000, superlotada. Como se tratava de um siciliano, o siciliano é sempre mais reservado e desconfiado. Então, falei, bom, e agora como tratar? Eu falei para ele, você não quer me acompanhar até a casa de detenção? Conhece, já esteve lá? Ele falou, eu gostaria muito, nunca estive lá. E nós fomos à casa de detenção. Eu liguei para lá, para casa, dizendo que ia para lá, mas que eu ia andar na muralha, lá em cima do presídio. Não é... Toda vez que eu vou para Lucca e vejo aquela muralha histórica, eu me lembro desse passeio do Falcone na muralha. Hoje em Lucca se passeia na muralha, tem várias coisas, se anda de bicicleta na muralha, mas naquele momento andamos
chegamos lá por volta de 5 da tarde, já depois começou a escurecer, ele viu tudo aquilo, ele falou, mas não tem recolhimento aqui? Eu falei, não, os presos já quebraram as grades aqui. Aquilo era uma cidade fervilhante, totalmente uma entropia, não se tinha disciplina, não se tinha nada ali. Bom, nós saímos dali, a primeira pergunta que ele me fez, ele falou, quanto tempo o senhor acha, tendo em vista a sua experiência de juiz, se o Bucheta vier para cá, quanto tempo o senhor acha que ele fica vivo? Eu falei, se ele for transferido para cá, eu acho que em menos de 24 horas ele está morto. E o Falcone me respondeu, eu acho que em menos de 15 minutos. E aí caímos na risada, né? E aí ele me fez um convite muito gentil para que a gente fosse jantar. Falei, eu estou à sua disposição, eu fico honrado. Aonde o senhor quer que eu escolha um lugar? Ele falou, não, eu queria jantar na Cantina Roma, um lugar que fica ao lado da Praça Buenos Aires. Era uma cantina famosa de italianos, onde se comia magistralmente, era muito conhecida, era de muito prestígio. Hoje, infelizmente, parece que são coreanos que fazem a pasta. E perdeu todo o prestígio, toda aquela... tinha os vinhos, presuntos, queijos pendurados pelo teto, era uma coisa... Bom, fomos lá. E em um determinado momento o Falcone me pergunta, e aí a gente já estava se tratando por você, porque ele veio com aquela famosa frase que me honrou muito, possiamo ti darci del tu. E, bom, estávamos conversando e ele falou, sabe por que eu lhe trouxe aqui? Eu falei, não faço a mínima ideia, certamente pelo prestígio do restaurante. E ele falou, tá vendo aquela pessoa ali? O maître do restaurante, o maître-hotel do restaurante. Sim, tô vendo. Aquele todo dia, na hora do almoço, ele sai daqui, anda 3 quarteirões e vai, tudo no bairro de Higienópolis, e vai até a carceragem da Polícia Federal, ele que faz a pasta para o Tomás Bucheta. Então, também, ele falou, mas a minha preocupação com o Bucheta é outra. E eu falei, qual seria? Ele falou, é que ele joga baralho, joga cartas com os policiais da carceragem, Tinha ele mais 2 outros presos, mas ele jogava com os policiais. Ele falou, ele rouba no jogo, eu tenho medo que ele seja morto. Por isso é que eu queria aquela transferência para outro lugar. E esse foi meu primeiro e único contato com o juiz Giovanni Falcone, porque nós nunca mais nos encontramos, embora tivéssemos trocados telefonemas para outras questões com relação a outros mafiosos que eu localizei no Brasil. Me refiro a Antonino Salamone, que era tão importante na cúpula da Cosa Nostra siciliana que ele gerou aquele filme Pizza Connection, porque ele lavava dinheiro nos Estados Unidos em pizzaria. Ele é um dos personagens. Ele trabalha, eu localizei todos os imóveis deles aqui, sempre em trabalho conjunto com a Itália, e foi pedida a extradição do Salamone, e que o Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Marco Aurélio de Mello, fazendo um entendimento absolutamente torto, canhestro da legislação italiana, ele deu um voto de desempate por reconhecimento de prescrição à luz da legislação italiana que ele aplicava aqui. Uma salada que foi feita, e o Salamone, que
que já estava acertado que seria um colaborador de justiça importantíssimo. Quem tiver a oportunidade de ler aquele livro da Marcelle Padovani, ela é uma francesa que é correspondente na Itália durante muitos anos do Nouvel Observateur. Ela casou com um italiano que foi o grande líder sindicalista, pessoa extraordinária. Eu me tornei amigo dela, o Bruno Trantin, e ela casou com ele, está ainda na Itália, e ela fez o primeiro livro, que é o chamado Testamento do Falcone, Cose e Cosa Nostra, Coisas da Cosa Nostra. E lá ela fala da importância do Salamone dentro da organização. Esse veio com o Brasil e veio junto com Gaetano Badalamenti, que um dos chefes da máfia, e que é objeto daquele filme Cento Passi. 100 passos era exatamente a distância da casa do Peppino Impastato, o jornalista que denunciava e que denunciou a corrupção que envolveu a construção do aeroporto da Sicília, de Palermo, quer dizer, próximo a Palermo, e que hoje se chama Aeroporto Giovanni Falcone e Paulo Borsellino. Ele denunciou tudo isso e, evidentemente, foi morto pelo vizinho de 100 passos, que era o Badalamenti. Esse filme é extraordinário. E toda a história do Peppino Impastato é emocionante, essa resistência, essa luta. A Marcelle Padovani escreve esse livro, fala do Salamone, que foi negada a extradição. Então, eu tive muito contato com os juízes italianos, por exemplo. Bom, são muitas histórias, até a história de gente considerada morta e que estava viva no Rio de Janeiro.